A Antártida é frequentemente considerada um dos ambientes mais isolados e severos da Terra. No entanto, para os cientistas que conduzem pesquisas no continente, ela representa um reino de maravilhas e revelações surpreendentes. Contudo, durante uma expedição recente, uma descoberta inquietante causou arrepios em todos. As filmagens capturadas foram descritas como absolutamente aterrorizantes, desafiando nossa compreensão do mundo. Poderia isso ser evidência de uma lenda antiga? Junte-se a nós enquanto exploramos as imagens assustadoras da Antártida que causaram espanto no mundo inteiro. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Na vasta e congelada extensão da Antártida, uma visão surpreendente estremeceu o mundo inteiro e deixou as pessoas na beira de seus assentos. Um colossal robô alienígena, com sua estrutura metálica brilhando sob o sol polar, emergiu diretamente do gelo. Todo o universo prendeu a respiração, e teorias sobre vida extraterrestre começaram a circular. Os cientistas ficaram maravilhados com a intricada habilidade de construção, ponderando sobre suas origens e propósito. No entanto, à medida que as investigações aprofundaram, rachaduras na fachada apareceram de forma chocante. Após uma série de investigações, o gigante robô assustador que aterrorizou a todos foi exposto como um elaborado golpe criado por um grupo de artistas excêntricos. O mundo inteiro ficou incrédulo, mas o fascínio permaneceu. Surpreendentemente, surgiram perguntas, exigindo respostas. Quem foram os mentores por trás do ousado golpe? Como conseguiram enganar o mundo inteiro? Qual foi o motivo para orquestrar um espetáculo tão elaborado? À medida que a verdade foi revelada, surgiu uma história de paixão, ambição e a insaciável sede de cativar a imaginação humana. Os artistas foram movidos pelo desejo de despertar admiração e provocar contemplação. Eles haviam fabricado engenhosamente um enigma inspirador. Embora tudo tenha sido desmascarado, o robô da Antártida permanece como um símbolo duradouro do anseio da humanidade pelo extraordinário e pelos profundos mistérios que estão além de nossa compreensão. O robô alienígena pode ter sido um embuste, mas espere até ver a descoberta absolutamente chocante feita na Antártida. Ela aterrorizou as pessoas e deixou os cientistas coçando a cabeça de confusão. Há provas de alienígenas na Antártida? O anúncio foi feito, e foi simplesmente impressionante. Nada menos que de cair o queixo. As pessoas não podiam deixar de imaginar essas possibilidades em nossa compreensão do universo. Muitos imediatamente acreditaram que alienígenas estavam vivendo na Terra. Qual foi esse anúncio? Não apenas os arqueólogos encontraram os restos de habitantes históricos da Antártida, o que já era incrível por si só, mas ao mesmo tempo, os restos que encontraram poderiam ser de alienígenas que uma vez habitaram a área. Momentos após a divulgação da história, a internet tremeu quando a notícia reverberou e se tornou viral online. A história afirmava que uma equipe de arqueólogos descobriu 3 crânios antigos. Foi considerado impressionante não apenas porque se pensava que a Antártida havia sido alcançada por humanos pela primeira vez em 1820, centenas de anos após a idade suspeita dos crânios, mas também porque eram alongados e tinham crânios gigantes. A reação a essa revelação era esperada. Entusiastas de alienígenas e alguns outros comentaristas imediatamente alegaram que poderiam ser os restos de alienígenas que visitaram a Terra no passado distante. Os relatórios afirmam que um arqueólogo chamado Damian Waters e sua equipe descobriram os crânios em uma região da Antártida chamada Lapai. Após essa descoberta, eles foram aclamados como os primeiros restos humanos descobertos na Antártida, mas ao ver sua natureza alongada, a descrição mudou imediatamente para os primeiros restos de alienígenas encontrados na Terra. O Sr. Waters, um arqueólogo do renomado Instituto Smithsonian de Nova York, teria dito após a suposta descoberta em 2014 que simplesmente não podia acreditar. Eles não encontraram restos humanos ou crânios alongados na Antártida. Segundo ele tinha que se beliscar todas as vezes que acordava porque simplesmente não conseguia acreditar.
Muitos teóricos da conspiração surgiram instantaneamente e apontaram os crânios como visitas alienígenas à Terra ao longo dos séculos. No entanto, sem surpresa, algumas pessoas não concordam nem um pouco com essa teoria. Eles explicaram que os crânios eram uma prática bizarra de algumas civilizações antigas para estender o comprimento do crânio através de manipulação desde cedo. No entanto, além dos debates sobre se os crânios eram humanos ou alienígenas, agora há outro grande debate sobre se os crânios foram realmente encontrados. Algumas pessoas pesquisaram as origens da história após se tornarem suspeitas dos comentários alegados do Sr. Waters. Ele disse que tinha que se beliscar porque estava tão animado quando acordava. Outra coisa que desmascarou a alegação foi que parece não haver nenhuma região na Antártida chamada La Paille. Paille é francês para palha. As pessoas que fizeram a pesquisa disseram que não encontraram registro de Damien Waters, que trabalha para o Smithsonian, além de histórias sobre esses crânios alienígenas. Apesar de todos esses argumentos substanciais contra os alienígenas, os entusiastas não estão desencorajados. Então sua curiosidade foi despertada novamente quando uma criatura foi descoberta no Oceano Antártico. Das profundezas do Oceano Antártico emergiu uma descoberta monumental, uma imensa criatura com 20 braços, notavelmente semelhante a um morango. Este organismo enigmático capturou a atenção dos cientistas e, devido à sua aparência, ganhou o nome informal de estrela de penas de morango. A criatura foi encontrada durante uma expedição de pesquisa quando a equipe de pesquisa puxou suas redes das águas geladas do Oceano Antártico. Eles ficaram maravilhados com as características distintas desta estranha criatura. Relata-se que essas entidades colossais podem se estender de 20 a impressionantes 20 mil metros. Os pesquisadores observaram que essas criaturas possuem uma aparência de outro mundo que as distingue de outros animais marinhos invertebrados. E é aí que começou a especulação, apelidando a criatura de um alienígena vivendo na Antártida. Um estudo foi publicado sobre isso em 2014. Embora o estudo se abstenha de especificar a composição exata da criatura, ele menciona suas proporções substanciais. A criatura, também conhecida como estrela de penas de morango da Antártida, habita as profundezas do Oceano Antártico, prosperando em profundidades que variam de 65 a 1.170 metros. Arqueólogos e aventureiros descobriram os supostos crânios alienígenas, mas mesmo que essa descoberta seja inacreditável, um aventureiro chamado Richard Byrd fez descobertas ainda mais impressionantes na Antártida. Apenas um punhado de aventureiros conquistou o tão reverenciado título de herói nos vastos anais da história. No entanto, é importante destacar que nem todos esses exploradores recebem o reconhecimento que merecem ou têm suas notáveis descobertas devidamente reconhecidas. Surpreendentemente, ou talvez não, alguns desses indivíduos destemidos tiveram suas descobertas deliberadamente ocultadas pelos poderes constituídos. O almirante Richard Evelyn Byrd foi um desses exploradores com uma história extraordinária para contar. Embora o nome Richard Evelyn Byrd não seja imediatamente reconhecido, suas revelações recentes são, e elas lançam dúvidas sobre tudo o que pensávamos saber sobre nosso planeta. Byrd foi um comandante naval distinto e experiente explorador dos Estados Unidos. Ele foi um aviador excepcional, aventureiro e pioneiro nas explorações polares. O almirante também foi um organizador engenhoso de logística polar e, como resultado, os Estados Unidos reconheceram devidamente suas realizações extraordinárias com a Medalha de Honra, a mais alta condecoração de bravura concedida pela nação. Sua carreira notável na região do Ártico começou em 1924, quando ele foi nomeado líder de uma pequena unidade de aviação naval como parte da expedição ártica do comandante D.B. Macmillan, à Groenlândia Ocidental. Isso marcou o início da incrível jornada de Byrd nas gélidas regiões do norte. No entanto, sua descoberta surpreendente desafiou os fundamentos de nossa compreensão do planeta. Infelizmente, foi recebida com grande resistência e suprimida pelas autoridades da época. Só podemos imaginar a intriga e o mistério que cercam as revelações ocultas do almirante. O que ele poderia ter descoberto que era tão profundo e controverso? Suas descobertas contradiziam o conhecimento científico existente ou desafiavam narrativas estabelecidas? Essas perguntas permanecem no ar, esperando para serem desvendadas. Byrd era fascinado por voar sobre paisagens geladas, e essa fascinação começou quando ele sobrevoou o brilhante gelo marinho e as majestosas geleiras da Groenlândia Ocidental.
Nesse ponto, ele ouviu pela primeira vez um rumor intrigante. A entrada para o misterioso centro dos centros, oculto nas profundezas geladas do Polo Sul. O almirante Byrd, intrigado por essa noção fantástica, embarcou em ousadas expedições desde então, pilotando seus aviões em direção às terras desconhecidas do Polo Sul. Mas o destino tinha um plano diferente para ele durante um de seus numerosos voos sobre o Polo. Algo extraordinário aconteceu. Vamos dar uma olhada em seu voo extraordinário. O voo único e estranho. Em 9 de maio de 1926, Byrd e seu habilidoso piloto, Floyd Bennett, alegaram ter realizado um feito notável. Segundo eles próprios, foram os primeiros aviadores a sobrevoar com sucesso a vasta extensão gelada do Polo Norte. Foi um voo único. Essa épica aventura começou em Kings Bay, Pittsburgh e Noruega, onde decolaram em seu avião Fokker Trimotor. Byrd e Bennett navegaram pelos céus gélidos por 5 horas e meia, enfrentando apenas pequenos obstáculos, como um vazamento de óleo no motor de estibordo. Apesar desses pequenos contratempos, eles perseveraram, movidos pela determinação e pelo entusiasmo da exploração. A notícia de seus triunfantes feitos se espalhou como um incêndio na Califórnia, e toda a nação dos Estados Unidos explodiu em júbilo. Byrd e Bennett foram aclamados como heróis nacionais. Sua coragem e audácia capturaram a imaginação de pessoas em todos os lugares. Seu espírito inabalável e perseverança durante seu voo histórico lhes renderam a prestigiosa Medalha de Honra do Congresso, um verdadeiro testemunho de seu feito extraordinário. No entanto, mesmo diante de aclamação e elogios esmagadores, a controvérsia pairava no ar, e dúvidas surgiram sobre se a aeronave de Byrd e Bennett realmente alcançou o elusivo Polo Norte ou se eles simplesmente inventaram tudo. Alguns céticos questionaram a precisão de sua navegação e a veracidade de suas alegações. Em seus voos, Byrd testemunhou muitas coisas e fez muitas descobertas chocantes na Antártida. Mas uma que deixou uma impressão duradoura foi o vulcão adormecido. Monte Sidley. O vulcão adormecido. Ao contrário dos primeiros exploradores, que dependiam de meios tradicionais, como navios, para explorar, Byrd usava aviões e outras ferramentas modernas para navegar pelo terreno traiçoeiro. Durante uma de suas expedições, ele encontrou algo verdadeiramente impressionante. Um gigantesco vulcão adormecido, que ficou conhecido como Monte Sidley. Este enorme vulcão é o maior da Antártida e ocupa um lugar especial entre os famosos 7 cumes dos picos vulcânicos em todo o mundo. A localização remota do vulcão, longe da civilização humana, adiciona uma camada extra de intriga, atraindo alpinistas aventureiros que anseiam por experiências extraordinárias. Ele liderou várias expedições antárticas, cada uma repleta de realizações notáveis. A primeira viagem de Byrd, de 1928 a 1930, marcou o início de sua exploração. Durante essa viagem, ele estabeleceu uma pequena base conhecida como Little America, na superfície congelada da plataforma de gelo Ross. De lá, ele e sua equipe embarcaram em voos emocionantes sobre a vasta extensão da Antártida, mapeando novos territórios e descobrindo cadeias montanhosas ocultas. Byrd, sem se contentar com seus feitos, embarcou em uma segunda missão de 1933 a 1935. Durante essa ousada aventura, ele construiu outra base chamada Little America 2 e, incrivelmente, passou 5 longos meses de inverno sozinho em uma base avançada, localizada a 198 quilômetros do acampamento principal. Essa solidão e isolamento foram um verdadeiro teste de sua resiliência e determinação. Sua sede por exploração o levou em mais uma viagem, uma terceira de 1939 a 1941, chamada Little America 3. Durante essa jornada, ele encontrou a Ilha Western, uma descoberta notável que adicionou à sua lista de descobertas significativas. A curiosidade de Byrd era insaciável, e seu ímpeto para desvendar os segredos do continente gelado era inabalável. No entanto, sua quarta viagem, Little America 4, também conhecida como Operação High Jump, foi sua expedição antártica mais ambiciosa e maior. Essa operação durou de 1946 a 1947. Envolveu uma impressionante frota de 13 navios e 4.000 pessoas. Este empreendimento gigantesco merecidamente ganhou o título de expedição antártica mais extensa até hoje, demonstrando o compromisso incomparável de Byrd em desvendar os mistérios que envolvem o continente gelado. A Operação Deep Freeze,
tudo deve chegar ao fim. De 1955 a 1956, o almirante embarcou em sua última aventura na Antártida, Little America 5. Foi uma expedição extraordinária durante o Ano Geofísico Internacional e recebeu o codinome Operação Deep Freeze. Byrd fez descobertas notáveis ao longo de suas missões e expandiu enormemente nosso conhecimento da Antártida. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Algumas das descobertas mais cativantes de Byrd foram ocultadas e permaneceram assim por muitos anos, até que seu filho encontrou seu diário perdido há muito tempo. O diário de alguma forma acabou na posse de Tawane Wakawashush. Essa descoberta notável abriu o caminho para a formação da Sociedade Internacional para uma Terra Completa, que hoje conhecemos como a Sociedade de Pesquisa da Terra Oca. O diário de Byrd continha revelações incríveis que desafiaram o conhecimento convencional, do qual os cientistas se orgulham. Seu conteúdo permaneceu desconhecido até a década de 1970, quando finalmente veio à luz. Para garantir que o significado do diário alcançasse um público mais amplo, ele foi passado para Dan Weiss, um renomado pesquisador e autor especializado em OVNIs. Após sua publicação, o mundo foi apresentado às descobertas ocultas do almirante Byrd, fornecendo um vislumbre de um reino de possibilidades. As revelações nas páginas do diário despertaram uma curiosidade generalizada e incendiaram debates apaixonados. Os insights extraordinários nas páginas do diário ampliaram os limites da exploração científica e inspiraram uma investigação mais aprofundada dos mistérios da Terra Oca. O diário revelou muitas coisas chocantes, incluindo a jornada bastante misteriosa de Byrd. Vamos dar uma olhada nesse diário misterioso. A longa e horrível viagem de Byrd. Após ser encontrado, o diário perdido do almirante Richard Byrd é como um tesouro escondido cheio de contos extraordinários. Ele revela uma história cativante sobre uma misteriosa viagem que ele empreendeu sobre o Polo Norte em 9 de fevereiro de 1947. Naquela época, o almirante Byrd estava liderando a Força Tarefa 68, estacionada no ponto mais ao sul do planeta. Eles faziam parte de uma ambiciosa missão chamada Operação High Jump, uma aventura de 6 meses para explorar as vastas paisagens geladas da Antártida. Esta expedição estava longe de ser comum. A Força Tarefa 68, liderada por Byrd, partiu de Norfolk, Virgínia, em 2 de dezembro de 1946 e se preparou para uma jornada épica cheia de exploração e descoberta. No entanto, algo completamente inesperado aconteceu durante essa grandiosa expedição, algo que ninguém poderia ter previsto. Após aproximadamente 2 meses mapeando e fotografando as deslumbrantes costas e interiores ocultos do continente congelado, a missão foi encerrada por razões misteriosas. É precisamente nesse ponto que o diário perdido de Byrd entra em cena. Sua existência levanta inúmeras questões. Como o Conselho Científico Internacional tomou posse desse diário enigmático, mais revelador? Por que o almirante Byrd se aventurou sobre o Polo Norte enquanto liderava uma expedição antártica de alto nível? Só se pode especular sobre os motivos e circunstâncias extraordinárias que levaram o almirante Byrd a voar sobre a vasta extensão gelada do Polo Norte. Talvez houvesse fenômenos desconhecidos ou territórios inexplorados que o cativaram, despertando sua curiosidade e levando-o a explorar além dos limites de sua missão designada. Em um diário intitulado Flight Log Base Camp Arctic, Byrd documentou suas experiências extraordinárias durante uma missão ao Ártico enquanto se aventurava para o norte. Em seu relato, poucas horas após o início da jornada, ele encontrou uma impressionante cadeia de montanhas que nunca tinha visto antes. Esses picos imponentes eram um testemunho das maravilhas ocultas da região polar. No entanto, sua expedição tomou um rumo muito inesperado quando ele encontrou dificuldades com os compasses magnéticos e giroscópicos a bordo de sua aeronave. Para sua surpresa, essas ferramentas de navegação essenciais começaram a girar e oscilar de maneira imprevisível. Os pesquisadores especularam que esse comportamento errático poderia ter sido causado pela aeronave sobrevoando o Polo Norte propriamente dito, como sugerido pela referência ao acampamento base no Ártico. Quanto aos alienígenas vivendo na Antártida, jornais chilenos relataram um novo e estranho evento envolvendo Byrd apenas 2 semanas após sua jornada ártica. Eles alegaram que ele encontrou um inimigo diferente com objetos voadores incríveis.
Esses objetos misteriosos poderiam viajar longas distâncias e se mover rapidamente entre os polos no Mar de Weddell. Uma batalha perigosa ocorreu por cerca de 20 minutos. Uma nave não identificada emergiu da água e atacou o grupo de Byrd, resultando em muitos ferimentos e mortes. Em uma entrada do diário de Byrd, ele mencionou uma missão inesperada sobre a Antártida, durante a qual foi transportado para o interior da Terra através de um vórtice. Lá, ele encontrou seres humanoides, definitivamente não humanos. Eles foram chamados de Egarthens, e eles tinham um líder respeitado conhecido como o Mestre. O Mestre teria repreendido Byrd pela criação da bomba atômica pela humanidade e o alertou sobre seu poder destrutivo. Este encontro deixou Byrd maravilhado, e ele acreditava que a humanidade precisava mudar para evitar um futuro sombrio. Esses eventos estranhos foram considerados muito incomuns, e Byrd decidiu não discuti-los após ser informado no Pentágono. A última entrada no diário perdido, mas encontrado, sugeria uma promessa de manter esses acontecimentos surpreendentes na Antártida em segredo. Alguns relatos de jornais de 5 de março daquele ano corroboraram as alegações de Byrd, já que membros da tripulação da Força Tarefa 68 compartilharam seus testemunhos com repórteres. Esses bravos indivíduos relataram confrontos com veículos extraordinários em forma de disco, resultando em numerosas baixas entre suas fileiras. Em vez de descartar ou minimizar a importância dessas perdas, ele informou a imprensa chilena sobre esse formidável novo adversário capaz de percorrer vastas distâncias a velocidades incríveis, do polo ao polo. Durante essa misteriosa viagem, Byrd encontrou algumas aeronaves em forma de disco que poderiam ter origens alienígenas. As aeronaves alienígenas em forma de disco anormais. Não foi até 3 semanas após o encontro relatado que a Operação High Jump, uma missão importante, foi inesperadamente cancelada. A Força Tarefa 68, composta por um grupo de militares, estava estacionada em portos chilenos. Um dos membros da tripulação informou à mídia sobre a estranha batalha contra objetos em forma de disco que emergiram do mar após seu informativo no Pentágono. No entanto, toda a comunicação do líder, Byrd, foi silenciada a partir daquele ponto, e nenhuma atualização adicional foi compartilhada. No mesmo ano, em julho, houve numerosos relatos de avistamentos de OVNIs em áreas residenciais em todos os Estados Unidos. Durante esse período, um objeto em forma de disco foi supostamente recuperado de um rancho perto de Roswell, Novo México. Alguns especularam que a aventura conhecida como Operação High Jump foi uma resposta a uma suposta colônia nazista chamada Nova Suábia, que se acredita ter sido estabelecida por Adolf Hitler na Antártida durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, havia teorias de que o próprio Hitler poderia ter escapado no livro Our Earth is Hollow, de Rodney Clough, um autor fascinado pela ideia de uma terra oca. Alega-se que um renomado explorador chamado Byrd teve uma jornada extraordinária em 1927. Segundo Clough, Byrd supostamente descobriu entradas para a Terra Oca nos polos Norte e Sul. Byrd fez descobertas significativas, mas as perguntas ainda pairam no ar. Por que ele foi silenciado e impedido de discutir abertamente sua experiência notável? Se o conhecimento desse encontro não tivesse sido suprimido, como poderia ter moldado a compreensão da humanidade sobre o mundo? Poderia a onda de avistamentos de OVNIs, durante aquele período, estar conectada a esse encontro específico? Enquanto a verdade sobre as aventuras de Byrd permanece incerta, houve numerosos relatos de avistamentos de OVNIs na Antártida. Caçadores de OVNIs proeminentes documentaram esses avistamentos, sugerindo uma presença misteriosa no continente gelado. As aeronaves alienígenas não são as únicas coisas encontradas na Antártida. Além das descobertas de Byrd, algo mais foi visto, o que nos deixou questionando nossa compreensão do universo. As pirâmides nas terras congeladas da Antártida. A descoberta de pirâmides na Antártida quase quebrou a internet. Abalou os espaços online em todo o mundo, e as pessoas simplesmente não conseguiam entender como. Pirâmides são conhecidas por existirem em países como Egito e Peru, então por que exatamente há pirâmides na Antártida? No meio das paisagens congeladas do continente coberto de gelo da Antártida, uma estrutura misteriosa se ergue imponente, sua ponta perfurando o gelo e olhando orgulhosamente para o mundo. Essa figura, uma suposta pirâmide, é visível sob as densas camadas de gelo na cordilheira Ellsworth.
Não surpreendentemente, ela gerou uma série de teorias da conspiração, capturando a imaginação de muitas pessoas. Mas, como qualquer viajante experiente sabe, nem tudo é o que parece. Você nem precisa ser um viajante experiente para saber que pirâmides antigas, tão grandiosas e majestosas como são, estão sempre envoltas em mistério e são principalmente associadas a lugares como Egito, Sudão, México, Itália, Iraque e Peru. Pirâmides, com seus designs intricados e métodos de construção, são testemunhos de civilizações passadas nesses locais. Como resultado, descobrir uma estrutura dessas na Antártida é tão emocionante quanto perturbador e confuso. No entanto, devemos diferenciar fato de ficção. Imagens recentes do Google Earth, que intensificaram a especulação, mostram uma visão aérea da intrigante formação. À primeira vista, a suposta pirâmide parece uma montanha afiada, seu topo surge da tundra. Agora, é aqui que as coisas interessantes começam. A especulação há muito tempo circula sobre se é uma criação de uma civilização antiga, há muito tempo perdida, ou, mais interessante, se é uma obra extraterrestre. Os detetives dos mistérios da Terra, conhecidos como geólogos, há muito tempo começaram sua pesquisa para determinar a verdadeira natureza dessa maravilha. À medida que inúmeras especulações voavam de um lado para outro nas redes sociais, com imagens e teorias fazendo suas rondas, esses especialistas começaram a opinar sobre o assunto. De acordo com um professor de uma universidade da Califórnia, Eric Rignot, especialista em ciência do sistema terrestre, tudo isso pode ser apenas um alarde desnecessário sobre nada. Ele diz que a estrutura é apenas uma montanha que se assemelha a uma pirâmide. Ele elaborou ainda mais que formas de pirâmide não são totalmente impossíveis. Muitos picos parecem parcialmente pirâmides, mas eles têm apenas uma ou duas faces assim, ao contrário de uma pirâmide com 4. Segundo os resultados do consenso geológico, os lados íngremes da estrutura, semelhantes a uma pirâmide, são o resultado de centenas de milhões de anos de erosão. A doutora Mitch Darcy, uma eminente geóloga do Centro de Pesquisa de Geociências da Alemanha, forneceu mais clareza, afirmando que as estruturas em forma de pirâmide estão localizadas nas montanhas Ellsworth, que é uma cordilheira de mais de 400 quilômetros de comprimento, então não é surpresa que picos rochosos surjam acima do gelo. Para Darcy, a semelhança da formação rochosa com uma pirâmide é apenas uma coincidência. Darcy esclarece mais sobre a verdadeira natureza da pirâmide, explicando que é um nunatak por definição. Um nunatak é simplesmente um pico de rocha que se sobressai acima de uma geleira ou uma camada de gelo. Essa estrutura tem a forma de uma pirâmide, mas isso não a torna uma construção humana. É uma formação totalmente natural. A montanha sem nome está localizada em uma área conhecida como Heritage Range, que não é estranha a maravilhas históricas. Fósseis notáveis foram descobertos, alguns datando de mais de 500 milhões de anos. Com 1.260 metros de altura, essa estrutura pode não ser imponente em comparação com outras montanhas, mas sua natureza complicada deixa as pessoas em perpétua imaginação. A mente humana é naturalmente curiosa, continuamente buscando padrões e explicações para qualquer coisa marcada como desconhecida. Embora a pirâmide antártica tenha gerado excitação e especulação, o que pode não estar no ponto é um testemunho das maravilhas naturais do nosso planeta e dos processos intrincados que definem sua natureza. Enquanto o mundo continua a debater suas origens, a montanha em forma de pirâmide permanece um testemunho da paisagem em constante evolução da Terra, um emblema de beleza natural e mistério no coração da Antártida coberta de gelo. Mas a pergunta permanece: como essas pirâmides surgiram? Uma civilização agora extinta as desenvolveu? O que você acha dessas descobertas aterrorizantes? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir. Lembre-se de curtir e se inscrever para ver mais vídeos.